amados. Povo disposto, de coração disposto, para poder entender Deus, para poder compreender o que Ele quer falar conosco, e para poder fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém? Feche os teus olhos mais um minuto, o Espírito Santo continua falando, porque nós cremos que o Senhor está falando aqui, falou no louvor, falou na oferta. E nós precisamos que o Senhor continue falando conosco. Que o teu Espírito Santo tome a nossa vida. Que nós não sejamos pessoas naturais, mas sobrenaturais. Que nós andemos olhando para ti, andemos no Espírito, conhecendo o Senhor a cada dia mais, prosseguindo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós precisamos de ti, nos inunda, nos encha com teu Espírito Santo, nos reforma, nos transforma, nos levanta para esta obra que o Senhor quer realizar, Pai, para que nós não fiquemos no mesmo lugar, mas nós possamos avançar, Senhor, até ser dia perfeito, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Eu quero falar sobre mudança. É interessante que Deus costuma sempre testificar, né, aquilo que Ele quer falar e confirmar. E para falar sobre isso, temos muitos testemunhos que estão surgindo. Porque tem pessoas que ainda duvidam do que Deus nos deu como visão, Portal 70. Isso é tão sério, eu quero continuar falando domingo, alguma coisa sobre isso, mas isso é uma coisa muito séria e latente para Deus. Tem algumas pessoas que têm me procurado para me pedir perdão. Isso para mim é um sinal de avivamento. Sabe, pessoas que eu nem poderia imaginar. Foram me procurar em casa, uma delas esses dias foi me procurar em casa. Eu a recebi de braços abertos, senta aí, vamos conversar. Ele falou, olha, eu quero te pedir perdão porque eu te critiquei. Eu falei muitas coisas a teu respeito, te criticando, e eu entendi que eu feri a unção que estava sobre a tua vida. Eu quero te pedir perdão. Eu falei, você está perdoado. Aí nos abraçamos, e foi uma bênção. Eu falei, Senhor, o Senhor está dando realmente indícios, sinais, que o avivamento está chegando. Porque isso é sinal de avivamento, amados. Esse quebrantamento, as pessoas te buscarem para pedir perdão, isso é sinal de Deus. E sinal também das curas que Deus está operando. Deus já está começando a dar sinais de fazer milagres no nosso meio. E você vê que Deus não precisa de muita gente para trazer o avivamento, porque sempre os avivamentos de Deus começaram com poucas pessoas. E aí atingiram multidões no mundo inteiro. Avivamentos que aconteceram, o mundo inteiro ficou conhecendo. Pensacola, Toronto, né, para não dizer o da Rua Azusa. Avivamento na Europa, avivamento em muitos lugares. O mundo ficou sabendo. E começou com poucas pessoas, pouquíssimas. Porque esse é o método de Deus fazer. E eu creio que está havendo mudança em muitas pessoas. Só que muitas pessoas ainda duvidam e falam mal do Portal 70, amados. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão falando. Estão falando de ti, Senhor. Porque estão falando de Deus, que foi Ele que deu isso. Foi Ele que nos concedeu. Agora, tem pessoas também que não estão compreendendo muito bem, mas o fogo está se alastrando. Vão compreender com certeza. E domingo vão começar a compreender muito mais por causa dos testemunhos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Você crê nisso? Dê um assobio. Aleluia. Nós vamos ficar acordados o culto inteiro hoje. Você pode ter certeza. E Jesus pode voltar, né? Pode nos glorificar e nós sairmos aqui para as nações. Sermos trasladados para muitos lugares. Eu creio nisso. Porque eu não entendo que eu sou uma pessoa natural. Eu não sou mais. Desde que eu recebi o Espírito Santo, eu não continuei mais natural. Eu passei para outro campo, o campo do Espírito.
Glória a Deus. E é isso que eu quero que aconteça com muitos. Porque se você veio aqui, significa que você quer mudança. Que você quer receber. Que você ainda está correndo atrás da palavra, da revelação de Deus. Que você tem sede dele, que você tem fome dele. E que você quer crescer no seu conhecimento. Então, glória a Deus pela tua vida, porque você veio. Mas você veio também para ser um referencial, para ser um propagador daquilo que você vai ouvir. É isso que Deus quer fazer conosco. Quando o Espírito Santo tomou a Ana aqui para falar algumas coisas, foi Deus, viu? Foi Deus que estava falando aqui. Porque, veja bem, eu entendo, por tudo que eu tenho sentido, né, nas minhas buscas a Deus, a face de Deus, que Deus está ficando intolerante com algumas coisas. Ele está chegando no índice de intolerância. Por quê? Ainda existe muita hipocrisia. Existem muitas pessoas que falam que não sabem. Ainda existe muita coisinha de criança, picuinha. E eu estou com um nível de intolerância com isso. E veja bem, não entendam mal, eu vou confrontar. A partir desse tempo, de uns tempos para cá, eu estou confrontando as pessoas. Porque se eu não confrontar, Deus vai me chamar a atenção. Olha, você não falou para a pessoa, que nem Deus falou com Ezequiel, e Deus nos levanta como atalaia nesse tempo, para confrontar ministérios, líderes, pessoas, em todas as situações, em todos os níveis. Como Deus, eu volto a falar, falou com Ezequiel, olha, vai dizer a um povo que me conhece, e sabe o que eu falo. Eles recebam ou deixam de receber, ou eles ouçam ou deixam de ouvir, mas você vai ter que falar, porque Ezequiel, eu te levanto como atalaia. Se você disser ao ímpio do pecado dele, e ele se converter, glória a Deus, você ganhou um ímpio. Agora, se ele não se converter e você falar, eu não vou requerer o sangue dele das suas mãos. Mas, se eu mandar você falar e você não falar, e ele morrer no seu pecado, eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Essa é a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós não entendemos isso, e nós ficamos quietos e passamos a mão na cabeça. E vamos relevando um monte de coisa. Deus vai cobrar da gente. Eu mandei você falar, você não falou. E ele, você não falou, ele não se converteu e ele morreu no seu pecado, eu vou cobrar de você. Olha como é séria a coisa. E nós estamos chegando nesse patamar. E glória a Deus, porque junto com isso, muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer em nome de Jesus. Agora eu te pergunto, você quer mudar? Porque para mudar, a pessoa precisa querer. Ah, mas Deus me transforma. Transforma, nós precisamos querer. Nós precisamos almejar isso. Eu sempre quero mudar para melhor. Eu não me contento com aquilo que Deus já fez, porque eu sei que Deus tem que fazer mais. E para que Deus faça mais, eu preciso buscar isso na minha vida. Eu preciso buscar mesmo todas as minhas forças para ver isso acontecer, a começar na minha própria vida. Porque eu quero andar no sobrenatural cada vez mais. Eu não quero ficar estático ou chegar só onde eu cheguei. Eu quero ir mais longe. Porque se eu for mais longe, você vai também. Eu estava falando com uma pessoa outro dia. Olha, falei para ela, eu estou te falando isso porque eu quero que você vá para o céu para mim, comigo. Eu quero que você vá junto comigo para o céu. Eu quero levar junto comigo muitas pessoas para o céu. Como frutos. Amém, amados? Não para dizer para Jesus, eu ganhei 1.400.000 pessoas. Não, não é isso. Eu gerei esses frutos aqui. Esse que é o negócio. Não para dizer que eu preguei para 1 bilhão de pessoas. E 1 bilhão de pessoas se converteram. 1.000.001 pessoas se converteram. Não. Não é isso que Jesus quer ver. Ele quer ver os frutos. Por isso que eu quero levar você comigo para o céu, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós, enquanto estivermos aqui, precisamos falar do céu. Então, abra a sua Bíblia. A palavra é mudança, amém, querido? Glória a Deus.
Às vezes eu quero ir tão rápido que eu mesmo me atropelo. Mas tudo bem, vocês me conhecem. Glória a Deus. Não é, Carolita? Deus está te ungindo. E Deus está tirando sua timidez. Deus está tirando a ousadia. Você vai pregar para muitas pessoas. E muitas pessoas vão ficar maravilhadas, porque vão dizer, essa é a Carol? Ela não era assim, o que está acontecendo com ela? E você vai pregar com muita unção do Espírito Santo. Muitas pessoas vão se converter pelas tuas mãos e vão se tornar frutos teus, porque você vai discipulá-las. Amém, amados? Receba aí, Carol, em nome de Jesus. Então vamos lá, João capítulo 20, 26 a 31. Eu falei os versículos. Faz assim. Faz assim também. Abra os seus ouvidos espirituais e olhos espirituais. Glória a Deus. Tudo certo aí? Ok, vamos lá. João 20, de 26 a 31. Encontrei algumas pessoas essa semana que falaram, pastor, prega de novo sobre o tempo. Emílio Tempo, nós ministramos domingo. E aí eu fui dar uma refletida na palavra que eu já havia ministrado. Deus deu mais coisas, então é para pregar. É tremendo isso, né? Como um versículo te dá 1 milhão de revelações. Deus é demais. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Eles estavam mais para lá do que para cá ainda. Então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Deus deu uma sapatada neles, ou uma sandalhada. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja bem, aqui diz que ele fez muitos sinais miraculosos que não estão escritos aqui. Mas os que estão escritos é o suficiente para salvar a humanidade inteira em todas as gerações. Porque quando a palavra foi manifesta por meio de Cristo, ela foi não só para aqueles que viviam na época, como também para aqueles que viriam a viver depois daquela época, e até hoje, tudo que ele ministrou, tudo que aconteceu, está se propagando, está se ecoando na humanidade. Agora, a palavra também foi para aqueles que aguardavam a promessa, e eles não viram se cumprir no tempo deles, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, os profetas, os patriarcas, Davi, todos eles. Por quê? A palavra foi lá no passado também. Porque Jesus, quando morre na cruz, ele vai até o Hades e resgata todos aqueles que estavam esperando ele vir. Por isso que diz a palavra, levou cativo o cativeiro, de tão forte o que aconteceu por meio de Jesus. Foi muito forte, amados. Agora, entenda uma coisa, aqueles homens ainda não estavam crendo. Muito embora tivessem andado com Jesus, mas não estavam crendo ainda. Por que eles não estavam crendo? Porque eles tiveram que ver as marcas. Tiveram que ver em Jesus antes, quando ele se revela aos 11 que estavam fechados num lugar com medo dos judeus, ele entra lá dentro, sobrenaturalmente, porque ele já estava glorificado, e eles ficam alegres, mas ele tem que mostrar os sinais também.
Porque ainda eles estavam no campo natural. Eles conheciam Jesus na carne, tinham andado com eles na carne. Então eles não conheciam o outro, aquele que ressuscitou, que havia ressuscitado dentre os mortos. Aquele que estava glorificado, aquele que estava no outro tipo de corpo. Então, para que eles crescem, ele teve que mostrar as marcas no natural, tá vendo? As feridas com que fui ferido lá na cruz, tá vendo os pés? Põe a mão aqui no lado, tá vendo a ferida aqui? Tá vendo aqui nas minhas mãos? Sou eu mesmo. Aí eles creram. Ainda estavam, como eu falei, no campo natural. Muito embora há uma atenuante para eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Não tinham. Então estavam muito, eu quero ver para crer, mas eu quero ver as marcas. Porque eles viram Jesus, mas ainda não estavam reconhecendo que era Jesus. Então, por isso eles tiveram que ver no campo natural as marcas em Jesus. E ainda, lá em Lucas, capítulo 22, ou capítulo 24, desculpe, Jesus ainda perguntou para eles, o que tendes aí para comer? Ah, aqui tem um favo de mel e peixe, daqui que eu vou comer. E ele comeu para dizer assim, olha, vede que um espírito não come, como eu estou comendo. Então está vendo que sou eu mesmo. Olha só como é difícil pessoas que estão no campo natural entenderem as coisas de Deus. Por isso que tem muita gente que fala bobagem, porque ainda está no campo natural. Mesmo que ouçam a palavra, mesmo que venham na igreja, mesmo que vejam até milagres acontecerem, porque eles viram os milagres acontecerem. E Jesus fez ainda, depois da ressurreição, diz aqui na palavra onde nós lemos, ele ainda fez sinais miraculosos. E tem muitas pessoas que têm que viver vendo os sinais miraculosos para continuarem crendo. Sabe por quê? Simplesmente porque querem continuar no natural. Porque ainda não aceitam a mudança, não aceitam andar no campo do Espírito, não aceitam andar no sobrenatural. Agora eu quero dizer uma coisa para ti, você foi chamado para não andar mais no campo natural, para andar no sobrenatural, amado. Para realmente buscar ser cheio do Espírito Santo, como ministrei lá domingo, que é uma das passagens que diz lá em Efésios capítulo 5, quando fala do despertar, de remir o tempo, para sermos cheios do Espírito Santo. Andai cheios do Espírito Santo. Porque quando estamos revestidos do Espírito Santo, nós vamos compreender todas estas coisas. E nós vamos exercer o nosso chamado. Nós vamos exercer o mandato de Deus na nossa vida. Isso é tremendo. Eles ainda não compreendiam. E Jesus tinha que fazer tudo aquilo para que eles crescem. Agora, olha só uma coisa. As mulheres creram antes do que os homens. Sabia disso? Creram antes. Porque elas são mais emotivas. Elas não são tão razão como o homem. Então, elas creram muito mais fácil. E Deus quis que elas crescem primeiro, e Deus quis mostrar o túmulo vazio primeiro para elas. E Deus quis também que Jesus se revelasse primeiro para elas. E mesmo assim, elas foram correndo falar para eles que estavam lá, todos com medo, amedrontados, com medo dos judeus. Aquelas mulheres correram lá e foram falar, olha, Jesus ressuscitou, nós encontramos com ele. Vimos ele veio falar conosco. E nós vimos também o anjo sentado sobre a pedra e disse para nós, por que buscai entre os mortos aquele que vive? E elas correram lá e falaram, olha, Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, Felipe, olha, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. É, mulher, você está louca. Vocês estão loucos, que nada. Ele morreu. Nós estamos perdidos. Estavam tristes e choravam. Olha o que é andar no campo natural. Por isso que muita gente sofre.
Por isso, muita gente aceita as feridas e ficam lá, debaixo de muitas feridas. Por isso que pessoas aceitam as ofensas. Eu ouvi falar coisas a meu respeito agora esses dias. E eu levantei a mão para o céu. Glória a Deus, Senhor, nós estamos no caminho certo. Aleluia. Porque está claro, a palavra diz lá em 1 Pedro capítulo 2, 21, que Jesus, quando ele era injuriado, ele não ameaçava, ele não ia lá tirar satisfação. E aí, quando você age desta maneira, isso significa que você não está mais no campo natural, você já está numa outra dimensão, e que você vai continuar andando. Eu disse assim, eu quero continuar andando. Porque se eu for parar por causa dessas coisas, eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça. E eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vim para isso, Deus me levantou para isso, não para ficar olhando o que as pessoas pensam ou falam de mim. Eu não estou nem aí para isso mais. Muito pelo contrário, eu glorifico a Deus quando eu ouço. Senhor, eu aprendi isso. Aprendi olhando para Jesus. Aprendi olhando para o autor e consumador da minha fé. Aprendi mergulhando na palavra. Aprendi buscando a face de Deus. Aprendi mergulhando em oração, se levantando de madrugada para orar, para buscar a face dele. Eu aprendi com tudo isso, amados. Então, aprendam comigo. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Amém, queridos? Amados, e eu não tenho perdido tempo pelo seguinte. Ah, pastor, mas nós não estamos com 400 mil membros. E daí? Nós vamos ter. Eu não estou preocupado agora com isso. Eu estou preocupado que pessoas, de fato, sejam geradas pelo poder de Deus em Cristo, para que elas comecem a propagar isso. E aí nós vamos crescer, nós vamos avançar, porque Deus abriu um portal para nós que talvez não tenha aberto para muita gente. Sabe por que Deus abriu? Porque eu estou buscando veementemente isso há muitos anos. Então, Deus sempre tem o tempo. Muita gente quer as respostas no dia seguinte, ou no momento seguinte. Não é assim que Deus faz. Precisa ter não só maturidade, precisa ter uma construção diante de Deus. E eu comecei a construir diante de Deus. E são todos os dias, eu estou lá construindo, colocando um tijolo, depois mais um tijolo. E muitas vezes eu falo com Deus, Senhor, e aí, quando que vai acontecer isso, Senhor? Olha, há quantos anos eu busco isso? Eu falo para Deus. Porque Deus quer ouvir tudo que você está pensando. Deus quer ouvir tudo que está dentro do teu coração. Ele quer que você expresse isso para Ele. E eu tenho expressado, eu reclamo. Se eu tenho que reclamar, eu não reclamo com as pessoas, eu reclamo com Deus. Porque Deus fala, olha, apresente a tua causa a mim, eu a julgarei. Olha, fala comigo. Não fala por aí, fala comigo, eu sou Deus. Então, eu aprendi com o Senhor, eu estou reclamando contigo. O negócio está aqui diante de ti, Senhor. Porque Paulo também foi reclamar com Deus por causa do espinho na carne. Você pensa que não? Ele ficou lá conversando com Deus. Ó, Deus, e aí, não aguento mais essa história, você não vai fazer nada? Aí Deus respondeu, olha, Paulo, aguenta a mão aí, que minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. E Deus fala mesmo. Por isso que eu reclamo com Deus, eu falo com Deus. De repente eu vejo Deus fazendo, eu vejo Deus falando, eu vejo Deus ministrando através da palavra. De repente me liga alguém, olha, apóstolo, eu tive um sonho. E esse sonho foi isso. Oh, glória a Deus, aleluia, o negócio está muito certo, eu estou no caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí de repente alguém toca lá na porta, vem te pedir perdão. Vale a pena buscar Deus, vale a pena construir isso, para que você possa ver as respostas de Deus. E a maioria das minhas orações tem sido um secreto, porque está lá. Fecha a porta do teu quarto. Ora em secreto a Deus, e em secreto Ele vai te recompensar. E quando você começa a ver as respostas, é uma recompensa de Deus, amados. Por isso, eu volto a insistir, saia do campo natural. Saia, você vai viver muito melhor. Ah, mas eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Continua fazendo, mas no campo sobrenatural. E você vai ver como as portas vão se abrir. Não é que Deus, como eu já disse, vai fazer na hora que você quer, mas que Ele vai fazer porque Ele vai estar diante da tua construção lá, amados, em nome de Jesus, amém, queridos?
olha, 4 dias depois, isso aconteceu 4 dias depois que Jesus ressuscita, que ele aparece, 4 dias depois da cruz, que ele aparece a eles. E ele tem que fazer tudo isso. Muito embora Jesus sabia que eles iam receber ainda o Espírito Santo. Mas, espera um pouquinho. Eles andaram com Jesus. Estava fresquinha a coisa. Você vê o que é a pessoa andar no natural. Andar no natural é andar na incredulidade. Eu vou provar isso aqui para você em 1 Coríntios 2, de 11 a 14. Amém? Tá tudo bem? Você está legal aí? Senão eu vou mandar o Didi assobiar. Não assobia ainda, por favor. Porque eles estão espertos. E é bom ver, sabe, os resultados quando você vê os testemunhos. Vão ter testemunhas. Um outro me mandou hoje um WhatsApp. Olha, puxa, eu ganhava muito mais do que eu ganho agora. Só que a minha vida ia de mal a pior, porque eu não dizimava. E agora eu ganho menos do que eu ganhava, estou dando dízimo com muita alegria, aleluia. E minha vida está diferente. Amados, ele saiu do natural. Ele deixou de olhar para a própria razão humana. Essa tal de razão humana é uma praga, tá? Vou falar logo de cara. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? E nós não estamos aqui tratando das coisas do homem, mas de Deus. Que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso que aqueles homens tinham ainda que ser revestidos do Espírito Santo, para eles começarem a entender as coisas. Mas houve uma grande mudança na vida deles. Não é verdade? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu não entendo, uma coisa que foi dado gratuita, nós deixamos de lado. Mesmo sendo dado gratuito, nós insistimos em andar na nossa naturalidade, confiando no nosso braço, na nossa razão, na nossa maravilhosa mentalidade humana, que não serve para nada. Se Deus nos deu uma inteligência superior a essa humana, por meio de Cristo, é verdade ou não é que eu estou falando? Por isso que diz lá em Colossenses 3:2, todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus. Ou seja, Ele dá isso a você. Ele insere, Ele infere na tua mente. Amém, queridos? Mas se você buscar. É isso que Ele está querendo dizer. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós podemos comparar isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Está listo isso para você? Está certo isso para você? Eu falei até em espanhol, listo. Está certo isso para você? Certíssimo. Está aqui escrito. Está aqui. Mas com as que o Espírito Santo ensina, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pronto. Está explicado aqui a mensagem inteira. Eu não preciso mais pregar, vamos embora. Está aqui dito, amados. Amado, saia desse campinho nojento. De naturalidade, saia disso. Em nome de Jesus, saia disso. Porque senão você vai ficar brigando, discutindo, aceitando a ofensa e ficando lá magoado. E ficando lá atormentado, se sentindo oprimido, porque abre o campo para o diabo entrar e fazer uma farofa desgraçada. E Deus não quer ver isso na nossa vida. Já que temos primícias do Espírito. As primícias do Espírito. Foi dada a nós. Nós as temos. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser
poderosos no Espírito. Nós podemos mudar a vida de muita gente, a começar a nossa própria. Nós podemos mudar a vida da nossa casa, dos nossos familiares, dos vizinhos. Amado, quando encontro com os vizinhos, já falo das coisas de Deus. Eu não perco tempo. Lógico, eu não vou entrando assim, mas quase assim. Mas, eu vou, olha, como é que você está, meu irmão? Olha, você não sabe o que Deus fez. Pronto, aí já vai. Você pode ter certeza, Deus não quer mais que você perca tempo. E eu também não estou mais perdendo tempo, porque eu tenho visto os milagres de Deus, eu tenho visto as coisas acontecerem. Eu fui numa relojoaria, pôr pulseira no relógio, semana passada. E eu sabia aquele homem, eu conheço assim, de vez em quando, vê. Que ele teve um problema, porque a mulher dele falou uma vez para mim, quando eu estava lá, que ele teve um problema de estômago. E tal, foi difícil, não sei o quê, ele teve que ser hospitalizado, foi curado do problema de estômago, e aí ele teve um problema na perna. Por quê? Pegou a infecção no hospital, lá nas clínicas, sei lá, um hospital que ele ficou, ele pegou a infecção. E aí eu estou lá semana passada, e perguntei para ele, seu Carlos, como é que está o problema na sua perna? Tá difícil, tá ruim ainda, não consigo ser curado desse negócio, e tal. E ele manca, inclusive. Me deu uma compaixão do homem. Falei, puxa vida. Seu Carlos, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Claro que pode. Então vem aqui. Estava sentado ali, no fundo, ele levantou-se e veio ali, e eu peguei, me abaixei, coloquei a mão na perna dele, e comecei a orar. Comecei a orar, o que o Espírito Santo ia dando, eu ia falando, ia orando. E coloquei minha mão sobre a mão dele e falei, seu coração é bom, seu Carlos. Deus está me falando, seu coração é muito bom, é muito aberto. Ele começou a chorar. E eu passando a mão nele, assim, com muito amor por aquele homem, com muita compaixão. Nós precisamos ter amor pelas pessoas, amor. Nós precisamos ter compaixão. Não podemos amar só nós mesmos. Eu sou bonitão, eu amo a mim mesmo. Tá bom. Não é mais amar a si mesmo, amar os outros como Jesus amou. Então, eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Falei, olha, Deus tem uma obra na sua vida. Deus quer te curar e Ele está te curando em nome de Jesus. E aí foi, orei e fui embora. Aí eu voltei lá essa semana e foi terça, se não me engano, segunda ou terça, eu voltei lá. Que ele tinha pedido para tirar uns gomos da pulseira. Eu falei, e aí, seu Carlos, como é que o senhor está da perna? Nossa, eu estou bem melhor da perna. Dê um aplauso a Jesus. Sabe por quê? Isso é o amor. É o amor. Amado, eu não quero perder tempo. Eu quero ser uma pessoa diferenciada mesmo. Não é porque eu quero, porque Deus me chamou para ser uma pessoa diferente. E é o amor mesmo. O amor pode curar muita gente. Você vê lá, quando Jesus via a multidão, diz que ele tinha compaixão pela multidão como um rebanho que não tem pastor. Ele ia lá, começava a ministrar e as pessoas tocavam nas vestes dele e eram curadas. Todas que tocavam nas vestes de Jesus eram curadas. Porque era o amor que se refletia. E eu tenho orado e pedido mais amor de Deus no meu coração. Senhor, aumenta o amor, porque você pode orar. Lá em Filipenses, se for ver, Paulo fala, ore para que o amor de Deus aumente em vós. Senhor, aumenta o teu amor na minha vida. Aumenta, Senhor. Aumenta pelo inimigo, aumenta por aqueles que me perseguem, aumenta pelo próximo, aumenta pela Nancy, aumenta pelo rebanho, aumenta pelos líderes, aumenta pelas pessoas, Senhor, aumenta. Mas ora sim, você vai ver muita coisa vai mudar na sua vida. Glória a Deus. Eu não vou na casa do fulano porque ele bebe pinga. Ué, Jesus sentava na mesa dos publicanos, pecadores, beberrões. Ele foi chamado até de beberrão e comilão. Não que ele fosse, ele não foi beberrão. E ele não bebia, tá? Eu não quero pregar sobre isso, mas qualquer hora eu vou pregar. O vinho que Jesus tomou não tinha álcool, tinha 2%. 2%. Já pensou ele multiplicar lá, aliás, ele transformar a água em vinho para embriagar uma multidão? Você acha que isso ia ser bom? Não.
O vinho que ele transformou, a água em vinho que ele transformou, foi um vinho não alcoólico, tinha 2%. Amém, queridos? E é isso mesmo. E aí é o seguinte, vamos ter mais amor. Vamos mudar. Nós precisamos mudar para que as outras pessoas mudem. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o negócio. Ainda eles não tinham recebido a fé que eles iriam receber por meio do Espírito Santo, que traria neles a mesma fé de Cristo e ia vir neles. Pastor, você está mudando de assunto? Não, estou falando de mudança. Este poder de fé tem o poder para te transformar e transformar outras pessoas. Eu não estou te falando de fé comum, de fé humana, porque existe a fé humana também. Mas a fé, a mesma fé de Cristo está em você, você sabia disso? Os mesmos sinais de milagres e maravilhas e cura, está na sua vida também. Jesus cura, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, cura através de você. Porque Jesus, ele não está pessoalmente aqui, ele está à direita do Pai, mas ele enviou o Espírito Santo com o caráter dele, com o conteúdo dele, com a herança dele, com o poder dele. Ele enviou para estar em você, amém, amados? Para que haja de fato esta mudança. Mas a mudança acontece, vou falar de novo, se você quiser. Mas eu creio que você quer isso na sua vida, aleluia. Olha o que diz em Gálatas capítulo 3, versículos 25 a 23 a 25. Fala sobre isso. Já estamos terminando, hein? Glória a Deus. Aleluia. Estamos terminando antes agora, né? Antes ia até 10h30. Agora vai até 10h25. Aleluia. Ó, 23 a 25, Gálatas 3. Mas antes que a fé viesse, o que ele está falando? Antes que a fé viesse, o que Paulo está falando aqui? Estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de ensino, de cobertura, para nos conduzir a Cristo, de tutor, né? A fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de tutor. Olha, é o seguinte. Que fé é essa que veio? Que eles não tinham ainda. Não tinham. O Antigo Testamento todo não tinha. Até João não tinha. Só Jesus que foi a primícia que veio com esta fé. Sabia disso? Porque as pessoas, por exemplo, que ele curava, que eram curadas, ele falava assim, a tua fé te curou. Que nem aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela falou, se ao menos eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Já tinha gastado tudo, né? Em curandeiros, médicos, etc. Aí ela foi lá, tocou e saiu o poder de Jesus. Falou, alguém me tocou? Mas mestre, a multidão te aperta, você disse que alguém te tocou? Sim, porque de mim saiu poder. E a mulher estava lá, toda quebrantada, ajoelhada, e ele viu, e ele falou assim, vá em paz. A tua fé te curou. Não era ainda a fé de Cristo nela, mas era a fé humana. A fé que ela traçou na mentalidade dela, de ir lá e tocar em Jesus, ser curada. Assim também como o cego lá de Jericó, a tua fé te curou. O leproso, ele também falou, a tua fé te curou. Não era ainda a fé que haveria de vir com o Espírito Santo, oh Deus. E aí veio a fé, o Espírito Santo trouxe, a fé de Cristo. Ela está em você hoje. Ela pode aumentar, então você vai orar para ela aumentar em você, em nome de Jesus. Assim como você pode orar para o amor dele aumentar em você. Aleluia, Jesus, é isso que ele estava dizendo. Agora ela já chegou. O que nós vamos fazer com ela? Ela pode nos trazer uma grande mudança na nossa vida. Agora é interessante, eu quero terminar com isso aqui, que aqueles homens, aqueles profetas do passado, os patriarcas do passado, antes de Jesus, eles desejaram viver o que iria acontecer lá na frente, que ainda não tinha acontecido, porque não era o tempo de Jesus vir. Lá em Hebreus, capítulo 11, tudo isso que eu estou falando, para não sermos mais pessoas naturais. Amém, amados? Ok. Hebreus 11, versículo 13 a 16, pronto.
É só isso que nós vamos ler. Todos estes morreram na fé. Mas como morreram na fé? Você pode me explicar o que é isso? Se Jesus não tinha vindo? Morreram esperando. Porque a fé que eles tinham era uma outra fé, que não era a fé de Cristo neles. Porque ele não tinha vindo ainda. Não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como se eles estivessem dizendo assim: o que nós vamos fazer aqui? Vamos ser peregrinos mesmo. Nós não estamos ainda vivendo no tempo que haverá de vir, no tempo de Cristo. Nós estamos vivendo longe disso ainda. Vai se cumprir lá na frente. Então, por que nós vamos nos estabelecer? Nós vamos querer essa terra. Não é essa terra que nós queremos. Olha o que aqueles homens pensavam, amados. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria, porque eles não queriam aquela. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Por exemplo, um saiu lá da Babilônia, lá da terra de Ur, outro saiu lá não sei da onde, e muitos saíram de vários lugares. Eles não queriam voltar para lá. Estão entendendo? Amém? Não, eles tinham oportunidade de voltar, mas não quiseram. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Eles não estavam apegados aqui. E Cristo não tinha vindo. Explica isso para mim. Como é que nós estamos perdendo tanto tempo nessa vida com as coisas dessa vida? Com as coisas dessa terra? Brigamos por as coisas dessa terra? Que nem o áudio lá, aliás, o vídeo que correu aí para muitos lugares. Uma pessoa falando: olha, nós chegamos nessa terra, ou viemos aqui sem trazer nada, e vamos sair daqui sem levar nada. E só que nesse ínterim brigamos por aquilo que não vamos levar. Quantas pessoas estão brigando por coisas que não vão levar? Estão perdendo tempo por coisas que não vão levar. E as pessoas estão morrendo. E essas mesmas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão brigando pelas coisas daqui. Aqueles homens, antes de Cristo chegar, eles lutavam para querer conhecer aquilo que haveria de vir. E caminharam por isso, pela pátria celestial. Não quiseram essa terra. Amados, nós precisamos mudar. Amados, nós precisamos mudar. Porque só querendo mudar e buscando mesmo, é que nós vamos começar a ver o sobrenatural de Deus. Amém? Às vezes nós queremos agir muito certinho, quadradinho, bonitinho. Não, tem que ser. Eu gosto das coisas corretas. Mas é dentro de um quadradinho, amados. E às vezes não sai dali. Vamos jogar essa razão fora. Que nem Paulo falou. Eu joguei no lixo isso, que eu achava que era bom, mas hoje eu reputo como esterco para conhecimento de Cristo. Fecha os olhos, vai. Amém. Aleluia. Às vezes eu quero ser eloquente demais, mas não é essa a questão. Eu luto para que você entenda o que eu entendo. Amém? Essa é a minha luta. Ah, apóstolo, mas é uma entrega. Entrega se você quiser. Nós precisamos buscar. Tem pessoas até que estão falando assim: não precisa orar muito. Precisa estar em Cristo, não precisa orar muito. Ah, vai para casa dormir logo. Como que não precisa orar muito? Precisa orar muito, sim. Porque senão você nunca vai ver acontecer esse poder. Agora, muitos testemunhos de pessoas estão tendo porque estão se levantando de madrugada para buscar Deus. Estão tendo sonhos. Estão tendo visões. Tem um testemunho da irmãzinha
do infantil, a Kelly Nishi, que ela nunca me ligou. Ela nunca me ligou. Muito pelo contrário, eu que tive que ligar algumas vezes para ela aí no passado. Mas ela me ligou antes de ontem. Apóstolo, eu nunca te liguei, mas eu tive que ligar. Porque eu tive uma experiência que eu nunca imaginei que eu pudesse ter tido. Ela vai contar aqui domingo. Amados, por que ela teve? Porque ela está orando, está buscando. Porque ela crê no negócio do portal. Falou, isso é do portal, apóstolo. É muito tremendo. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero orar a Deus agora para você ter experiências com o sobrenatural. Feche os teus olhos, eu declaro sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Experiências transcendentes, que vai transcender tudo que você pensa e imagina. Que vai transcender a sabedoria humana, a sabedoria dessa terra. Aleluia. Você ainda vai ter muitas experiências. Sabe por quê? O teu coração é um coração disposto, sabia? Deus está me falando. É um coração limpo, que quer. Então, se você quer, você vai ter muitas experiências pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Senhor, derrama sobre ele. Pai, levanta, Pai, este jovem. Levanta este jovem, porque, Pai, porque ele vai ser usado por Ti na vida de muitos jovens. Usa a vida dele como uma tocha de fogo do Teu Espírito Santo, para envolver os jovens, para tocar nos jovens, para incomodar os jovens, para abalar os jovens, para mudar a vida dos jovens, Senhor. Pai, eu clamo a Ti, para que nós mudemos de fato, sejamos apaixonados, desesperados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos, usa, Pai, usa as Tuas servas e servos, meu Deus Santo. Pai, fala no profundo com elas, Senhor. Lamassurianda, que as coisas comecem a ser diferentes daqui por diante, Senhor. Muda, Senhor. Transforma, toca no coração deles, Senhor. Dá sonhos, meu Deus Santo. Remove, às vezes, o cativeiro de opressão desse mundo corrompido e tenebroso que só nos contamina. Senhor, faz, Espírito Santo. Muda a consciência, muda, Senhor. Senhor, vem fazer coisas, Pai, como está dito na Tua palavra, o que olho não viu, o que ouvido não viu, o que jamais tocou o coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Mude, Senhor, faz a obra. Você foi levantada para ser sobrenatural, para as pessoas, muitas pessoas terem medo de Ti. Como medo? Medo no sentido de temor. Eu digo que tem uma pessoa que vai se aproximar de Ti tremendo. Isso está na palavra lá, em Miqueias capítulo 7. Muitas pessoas chegarão até nós tremendo de medo. Papai, entra com poder, Senhor. Levante-os, Pai, do natural